sou a professora Amanda da Zilha e vou ensinar biologia para vocês. A aula de hoje é sobre origem da vida. Desde que o homem começou a se questionar, desde que surgiu a espécie, e nós tivemos a habilidade de ter o pensamento abstrato, é meio que a gente sempre buscou, né, explicações para a origem do ser humano, para a origem dos seres vivos no planeta, né? E sempre tiveram várias hipóteses. Lembrando, gente, eu quero sempre que vocês tenham em mente o que é hipótese e o que é uma teoria, tá? Teoria é um fato comprovado. Pode ser questionado e pode ser derrubado, mas precisa de provas, evidências de que aquela teoria não é um fato. Agora, quando a teoria ela é comprovada cientificamente, ela é um fato, não tem como a gente negar uma teoria. E hipótese chega mais próximo ao que vocês realmente acham que é uma teoria, tipo assim, que tirou da cabeça, né? Inventou. Uma hipótese é uma pergunta, né, que a gente faz e a gente tenta comprovar. Quando ela é comprovada, ela vira teoria, tá bom? Então, assim, houveram várias hipóteses. E que viraram teorias, né? Que depois essas teorias também foram derrubadas, tá bom? E eu vou começar com as teorias da abiogênese e biogênese, tá? O que elas significam? Geralmente a letra A na frente da palavra quer dizer negação. Bio é vida, então, e gênese é início. A biogênese seria uma teoria, tá? Que já foi muito aceita, que dizia que não precisava de um ser vivo para dar origem a outro ser vivo, tá? E a outra que contrapõe a essa, a biogênese é biogênese, começa com bio. Então, vida e início. Precisa de um ser vivo para dar vida a um outro ser vivo, tá? Só que a abiogênese, ela foi mais aceita, assim, por séculos, tá? O que acreditavam? Que a vida surgia espontaneamente. Então, a biogênese é a mesma coisa que geração espontânea, tá? Então, por exemplo, se colocasse uma camisa suada num canto e deixasse lá, colocasse um germe de trigo ali, um trigo por cima, e deixasse por 7 dias, surgiria um rato. Tipo, eles acreditavam nisso, parece ridículo agora, né? Mas, pra época, não. É óbvio que vai surgir um rato dali, entendeu? Então, do lixo, né? Surgiam as baratas, surgiam as moscas. Se você deixasse uma carne ao ar livre, né? Com o tempo vai surgir o quê? Larva, né? Só que eles acreditavam que essa larva, ela surgia da carne. Hoje a gente sabe, óbvio, que a mosca vai ali e bota o ovo, aí o ovo eclode e forma a larva, né? Só que eles acreditavam que não, não tinha ninguém que botava ovo, não, era da própria carne que surgia ali a larva. Meio bizarro. E olha que para derrubar essa teoria, que na época era uma teoria para eles, era um fato para eles, demorou, tá? Então várias pessoas surgiram fazendo diversos experimentos, tá? Em 1668, Francisco Redi fez um experimento, tá? Onde ele colocou 3 frascos. Um frasco de controle com um pedaço de carne dentro tapado. Outro frasco com só uma gaze tapando, né, o frasco e com um pedaço de carne dentro. E outro com o frasco aberto com um pedaço de carne dentro. Aí, depois de alguns dias, só surgiu larva naquele frasco que estava aberto, tá? Óbvio que a gente sabe que é porque as moscas não entravam nos que estavam fechados com gaze ou tapado mesmo com uma tampa. Depois, no século XVIII, vieram Needham e Spallanzani, tá? Eram dois cientistas diferentes. E Needham fez também uma experiência com frasco, mas todos os frascos tinham algum contato com o ar, né? Se tem contato com ar, hoje a gente sabe que tem micro-organismos, pequenos insetos, que vão entrar ali e vão colonizar aquele ambiente, né? Só que para eles não, para eles deveriam ficar em contato com o ar, porque no ar tem um princípio ativo da vida. Eles tinham essas explicações malucas. Aí o Spallanzani, ele disse que não pode ficar em contato com o ar, né?
e fez o experimento com frascos fechados também. E não surgia nada nos frascos fechados. Só que o Needham vinha com essa história de o princípio ativo da vida está no ar, então tem que estar em contato com o ar. Agora, quem realmente conseguiu derrubar a teoria da biogênese foi o Louis Pasteur, tá? Ele desenvolveu um frasco, tá? Que tinha um bico de cisne. Vou fazer aqui para vocês. Então, esse frasco, o que ele fazia, né? Ele colocava um caldo, tipo caldo de galinha, um caldo nutriente ali, né? E ele esquentava, tá? Fervia, deixava fervendo por 5 minutos, porque houveram outros experimentos que não deixavam ferver por 5 minutos, só esquentava. Não matava ali os micro-organismos que estavam ali, fungos, tá? Bactéria, só que eles não sabiam ainda que eles existiam. Então, ele fez esse aquecimento, deixou ferver por 5 minutos e ele torceu, tá vendo aqui, ó? Ele torceu esse bico, tá? Bico de cisne, e deixou ali. Então, ele tá aberto, tá? Então, ele tá em contato com o ar, ele não está tapado, ele meio que seguiu o que exigiram, né? Para que fosse um experimento correto, deixar em contato com o ar. Só que esse frasco, esse bico que ele fez, impediu que insetos entrassem, né? Micro-organismos, eles ficavam retidos ali no início do bico, na curva, e não chegavam até aqui. Inclusive, até hoje, tem um desses frascos de Pasteur no museu e não cresceu nada até hoje. Por quê? Porque não teve contato com o ar. E no ar, a gente hoje sabe que tem vários insetos, micro-organismos, etc. Tá? E ele foi quem derrubou a teoria da abiogênese dessa forma. E hoje a gente sabe que precisa de um ser vivo para dar origem ao outro ser vivo, que é a teoria da biogênese. Tá, professora, mas e o primeiro ser vivo? Como é que surgiu? Então, a gente tem outras hipóteses, né? Porque, na verdade, assim, quando a gente fala da teoria da evolução, o pessoal já fala logo, que não sei o quê. Mas a teoria da evolução, ela não é a respeito da origem da vida. Ela é a respeito da diversidade da vida, tá? De como surgiram tantas espécies aqui no planeta. Agora, quando surgiu a primeira espécie, não é a teoria da evolução. A primeira espécie, o primeiro ser vivo aqui no planeta, a gente tem algumas hipóteses. Algumas são testáveis, outras não, tá? Então, vou falar aqui algumas. Então, a gente tem algumas hipóteses, né? Essa primeira aqui que eu coloquei é panspermia. O que significa panspermia? É uma hipótese de que a vida não surgiu aqui no planeta. Ela foi trazida bilhões de anos atrás por meteoros que bombardeavam muito aqui o planeta, porque não tinha uma atmosfera formada ainda, né? E desenvolveu aqui. Então, chegou até aqui através de um meteoro, então seria um extraterrestre, né? Mas desenvolveu aqui e deu origem a todos os seres vivos que existem hoje. Tem como testar isso? Não, né, queridos? Então, fica aí uma hipótese no ar. A outra que eu coloquei seria uma sopa primordial. O que é uma sopa primordial? É a teoria de que lá no início, na formação do planeta e tal, tinha vários elementos químicos misturados ali na água, né? E com as condições do planeta, que ele era muito bombardeado por meteoros, a água era muito quente, né? Tinha vulcões o tempo todo, e tempestades, eletricidade o tempo todo na água. Isso estimulou que esses elementos químicos eles se juntassem, formassem moléculas e depois formassem, né, um RNA, proteínas, etc. Teve um experimento, que é o experimento de Miller. Ele tentou simular isso aí em um laboratório, tá? Colocou ali os elementos químicos que
provavelmente existiam aqui no planeta, ali nitrogênio, fósforo, oxigênio, etc. E foi colocando descargas elétricas, altas temperaturas para estimular esses elementos químicos a se ligarem. E teve ali um princípio realmente de um aminoácido, tá? E teve realmente um princípio ali de algumas moléculas se ligando. Mas a gente tem que entender que o planeta ele se formou mais ou menos 4,6 bilhões de anos. E o fóssil que a gente tem de um ser vivo, né, um micro-organismo, é de mais ou menos uns 3,6 bilhões de anos. Então demorou 1 bilhão de anos nessas condições para formar o primeiro ser vivo. E a gente não tem como reproduzir esse tempo em laboratório, né? E essas que eu falei são hipóteses o quê? Científicas, tá? E o criacionismo. O criacionismo é uma hipótese sobrenatural. Também não tem como a gente comprovar, porque o sobrenatural, ele não é o científico, né? A gente não tem como comprovar. Mas é uma hipótese que o ser humano criou, né, na cabeça dele, que ele, geralmente, na ausência de explicações científicas, a gente busca explicações sobrenaturais, né? E o criacionismo é uma explicação sobrenatural criada quando nós não tínhamos nenhuma ideia do que era um micro-organismo, por exemplo. A gente não tinha ideia nenhuma do que a gente tem hoje, sabe? O conhecimento que a gente tem hoje. Então, assim, óbvio, o criacionismo foi excelente para a humanidade, tá? Por isso que ele surgiu. E as religiões surgiram várias e várias vezes no planeta. Pra gente se manter em grupo, pra gente respeitar as leis, né? Só que a gente tem que entender que a gente levar muito ao pé da letra, né? A gente vai estar ignorando o conhecimento que a gente tem atualmente. Então, é uma hipótese que não é testada, depende da fé, é sobrenatural, só que a gente não leva em consideração na ciência, porque a ciência precisa ser testada, tá? E o criacionismo, ele não tem como passar por esses testes e experimentos, tá? E a gente sabe hoje muita coisa que não sabíamos na época, quando criamos as religiões, etc. Tá bom? Agora, o primeiro ser vivo que apareceu no planeta. Quais eram as características deles? Então, primeiro surgiu um ser vivo heterótrofo ou um ser... Então, primeiro surgiu um ser vivo heterótrofo ou autótrofo? Primeiro, vocês têm que saber o que é heterótrofo e autótrofo, pelo amor de Deus. Heterótrofo é aquele que não produz o seu próprio alimento. E autótrofo é aquele que realmente produz o seu próprio alimento, tá? Beleza? Então, quem surgiu primeiro? Um que produziu o seu próprio alimento ou um que não produzia o seu próprio alimento? Vamos lá. Primeiro, quando surgiu, né, um ser vivo, ele era com célula, ele era provavelmente uma célula procarionte. Célula procarionte não tem núcleo, né? Então, era mais parecido ali com uma bactéria. E ele, provavelmente, era um ser heterótrofo, tá? Porque ele buscava, né, o seu alimento, ele não produzia o seu alimento. Então, ao longo ali dos milhões de anos passando, surgiu um ser com capacidade de fazer a fotossíntese, né? Então, ele ia lá, convertia a luz luminosa e o carbono, né, em glicose para ele, tá? E, consequentemente, fazia o oxigênio, que esse é o processo da fotossíntese. E como a atmosfera naquela época não tinha muito oxigênio, a partir deste momento, então primeiro surgiu um heterótrofo, depois o autótrofo que fazia a fotossíntese, então ele começou a produzir o oxigênio, tá? E com relação à respiração, tem dois tipos de respiração, anaeróbica e aeróbica. A anaeróbica é na ausência do oxigênio e a aeróbica é na presença do oxigênio. Qual que produz mais energia? A aeróbica, com certeza. Só que como não tinha um oxigênio, né, lá no início na atmosfera, no início do planeta, os seres vivos que surgiram, eles eram anaeróbicos. Se não tinha oxigênio, então eles tinham que produzir energia de alguma forma e eles produziam na ausência do oxigênio. Beleza. Aí quando surgiu o autótrofo, então heterótrofo anaeróbico, depois surgiu um autótrofo anaeróbico também, tá?
Aí começou a produzir ali uma quantidade de oxigênio, foi suprindo a atmosfera e a água, então a porcentagem foi aumentando muito. Aí surgiram tanto autótrofos quanto heterótrofos aeróbicos e produziam muito mais energia do que os anaeróbicos. Então hoje, no planeta, a gente tem uma infinidade de seres aeróbicos, tá? Porque a respiração aeróbica ela produz muito mais energia do que quando comparados aos anaeróbicos, mas provavelmente eles que fundaram aqui, né? Eles que foram os primeiros a viver no planeta. Por quê? Porque tinha pouco oxigênio. Tá bom, gente? Então, por hoje é só. Muito obrigada pela atenção de vocês e beijo. Até a próxima.